Existe uma mentira silenciosa que foi contada há gerações inteiras, uma mentira que destruiu mais sonhos do que a própria preguiça, a ideia de que esforço físico por si só garante riqueza. Nós vemos isso todos os dias, o homem que acorda antes do sol nascer, que enfrenta horas de transporte lotado, que carrega peso, que dobra turnos, que sacrifica feriados e fins de semana, ele soa a camisa, ele é honesto, ele é, sem dúvida, um trabalhador incansável. Mas estatisticamente, ele é o que tem maior probabilidade de morrer pobre. Então, por que a conta não fecha? Por que o suor não se transforma em saldo bancário? A verdade é difícil de engolir. O mercado não paga pelo esforço. Ele paga pelo valor, pela raridade e pela alavancagem. Trabalhar muito em algo que não constrói futuro é apenas uma forma lenta de suicídio financeiro. A pobreza muitas vezes não é falta de caráter, é um padrão de comportamento. Uma sequência de escolhas invisíveis que mantém a pessoa presa em uma roda de hamster, correndo até a exaustão, mas sem sair do lugar. Hoje não vamos falar sobre o preguiçoso. O preguiçoso já desistiu. Vamos analisar algo muito mais trágico. Pessoas que lutam, que tentam, que se sacrificam, mas cometem erros estruturais que anulam todo o esforço. Neste vídeo, você vai conhecer os 8 arquétipos da pobreza. Perfis de pessoas que trabalham muito, mas permanecem estagnadas por falhas invisíveis de mentalidade e estratégia. E à medida que avançamos, talvez você perceba algo desconfortável. Não estamos falando sobre outras pessoas. Estamos falando sobre padrões que podem estar moldando o seu próprio destino. E se esse tipo de reflexão já te fez pensar diferente, considere se inscrever no canal e deixar um like. Isso ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam enxergar essas verdades. O primeiro perfil é talvez a figura mais onipresente da nossa sociedade. Ele não vive uma vida, vive um intervalo de 30 dias. Vamos chamá-lo de o prisioneiro do calendário. Sua existência é regida por uma contagem regressiva perpétua. Do dia 1 ao 5, sente um breve alívio, uma falsa sensação de controle quando o saldo está positivo. Do 6 ao 20, a ansiedade começa a subir. Na última semana, entra em modo de sobrevivência, conta moedas, recusa convites e torce para que nenhuma emergência aconteça. Ele trabalha 8, 10, 12 horas por dia com dedicação ferrenha, mas comete o erro econômico mais básico de todos. Vende o único recurso que não pode ser estocado nem multiplicado, o próprio tempo. O drama desse arquétipo não é a falta de esforço, é a matemática. Ele acredita que a fórmula para ganhar mais é trabalhar mais, mas o dia tem um teto de 24 horas e o corpo tem um limite biológico de energia. Portanto, sua renda possui um teto de vidro invisível. Ele está jogando um jogo finito. Troca horas de vida por moedas de sobrevivência, numa transação direta e linear. Se ele para, o dinheiro para. Se adoece, a renda cessa. Se é demitido, a vida financeira entra em colapso. A mentalidade que o aprisiona é o vício na segurança imediata. Para o prisioneiro do calendário, construir algo próprio, investir ou criar ativos soa como loucura ou risco desnecessário. Ele foi condicionado a buscar a certeza do salário no fim do mês, mesmo que essa certeza custe a sua liberdade inteira. Não percebe que essa previsibilidade funciona como um anestésico. Alivia a ansiedade de curto prazo enquanto adia indefinidamente os próprios sonhos. O grande erro estratégico é a ausência de construção de ativos. Ele passa 40 anos ajudando a construir a riqueza da empresa, do sistema e de outras pessoas, mas não coloca um único tijolo na própria soberania financeira. Termina a carreira com um currículo cheio de experiências, porém com um patrimônio vazio de liberdade. Trabalhou pelo dinheiro a vida inteira, em vez de fazer o dinheiro trabalhar, ainda que lentamente por ele. Enquanto não entender que riqueza não se mede pelo salário, mas pelo tempo que se pode viver sem precisar trabalhar, continuará preso, talvez com aumentos, talvez com um cargo melhor, talvez até ganhando bem,
mas ainda um prisioneiro em uma cela mais confortável, aguardando ansiosamente pelo próximo dia 5. O segundo perfil é doloroso de observar, porque ele carrega uma virtude que foi corrompida pela teimosia. Vamos chamá-lo de a engrenagem obsoleta. Este é o homem que acredita com todas as forças que a quantidade de horas trabalhadas é o único indicador de honra e sucesso. Chega antes de todos, sai depois de todos e secretamente julga quem consegue resultados mais rápidos com menos esforço físico. Para ele, trabalho intelectual, estratégico ou criativo é coisa de preguiçoso. Orgulha-se de colocar a mão na massa, mas ignora que o mundo deixou de premiar a força bruta há décadas. O drama da engrenagem obsoleta é a estagnação intelectual disfarçada de lealdade. Ele permanece no mesmo cargo, operando do mesmo jeito que fazia há 5 ou 10 anos. O mercado mudou, a tecnologia avançou, novas ferramentas surgiram, mas ele continua apertando o mesmo parafuso, apenas com mais força e rapidez. Acredita que sua experiência de casa é um escudo protetor, quando na verdade não tem 10 anos de experiência. Tem um ano repetido 10 vezes. A mentalidade que o aprisiona é a confusão entre atividade e produtividade. Ele está sempre ocupado. Agenda cheia, telefone tocando, urgências surgindo, corre de um lado para o outro apagando incêndios que ele mesmo, por falta de método, deixou começar. Sente que carrega a empresa nas costas, mas na prática está girando em falso. Recusa-se a aprender o novo porque, no fundo, teme descobrir que se tornou substituível. Aprender exige humildade, exige voltar à estaca zero, e o ego da engrenagem obsoleta resiste a esse processo. O erro fatal desse arquétipo é ignorar a lei da oferta e da demanda. O mercado não paga pelo quanto você se esforça, paga pela dificuldade de substituí-lo. Se o trabalho dele pode ser ensinado a um estagiário em uma semana ou automatizado por um software em segundos, seu valor é baixo, independentemente da dedicação. Ele luta uma guerra de trincheiras com espada, enquanto o mercado opera com drones. Enquanto tentar compensar a falta de habilidades valiosas com excesso de horas, continuará sendo uma peça que se desgasta rápido e é trocada barato. O esforço muscular tem um teto, o conhecimento alavancado não. O terceiro perfil é o mais enganoso de todos, porque ele não parece pobre. Pelo contrário, se você olhar o Instagram dele, verá jantares caros, o celular do ano, roupas de grife e um carro que cheira a sucesso. Mas não se deixe enganar pelo cenário. Vamos chamá-lo de o dublê de rico. Este é o homem que dominou a arte de parecer próspero, enquanto nos bastidores sua vida financeira está em ruínas. A tragédia dele não é a falta de dinheiro. Muitas vezes ele ganha bem. O problema é a velocidade com que se desfaz do que ganha. Ele sofre de uma inflação de estilo de vida crônica. Para cada aumento de salário de R$1.000, assume uma nova prestação de 1.500. Ele não possui bens, possui dívidas disfarçadas de patrimônio. A casa é do banco, o carro é da financeira. A liberdade foi parcelada em 48 vezes com juros. A mentalidade que o aprisiona é a necessidade constante de validação externa, turbinada pela frase mais perigosa do vocabulário financeiro: eu trabalho muito, eu mereço. Ele usa o consumo como analgésico para o estresse do trabalho. Compra para sentir que o esforço valeu a pena, mas a recompensa dura minutos, enquanto a fatura dura meses. Vive em um ciclo de dopamina curto e sofrimento longo. Tenta preencher um vazio com coisas que não precisa, para impressionar pessoas que nem admira, usando um dinheiro que ainda não possui. O erro estratégico fatal do dublê de rico é transformar renda ativa em passivos depreciáveis. Ele pega o suor do rosto, difícil de ganhar, e o converte em juros para o sistema financeiro. Em vez de adquirir ativos que colocam dinheiro no bolso, assume compromissos que retiram dinheiro todos os meses. Torna-se o escravo perfeito do sistema, algemando-se voluntariamente com correntes de ouro. O resultado é uma fragilidade extrema. Ele vive no limite. Como comprometeu a renda futura para pagar os luxos do passado, não pode parar. Não pode tirar férias reais, mudar de carreira ou arriscar empreender.
é refém do próprio padrão de vida. Se o salário atrasa alguns dias, o castelo de cartas começa a desmoronar. Ele trabalha incansavelmente não para construir um império, mas para impedir que a ilusão que criou desapareça diante dos olhos de todos. E talvez, enquanto você ouvia essa descrição, o rosto de algum amigo ou familiar tenha surgido na sua mente. Se conhece alguém vivendo exatamente assim, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, um simples insight no momento certo pode evitar anos de sofrimento silencioso. O quarto perfil é o mais silencioso de todos. Ele não faz barulho, não ostenta, não se endivida compulsivamente. Mas também nunca sai do lugar. Vive encolhido pelo medo, disfarçando a própria paralisia como prudência. Vamos chamá-lo de o refém do porto seguro. Este é o homem que tem pavor de perder. Para ele, a palavra risco soa como imprudência. Observa quem empreende, investe ou muda de carreira como se fossem apostadores inconsequentes ou simplesmente pessoas de sorte. Orgulha-se de manter os pés no chão, mas não percebe que na economia moderna, quem permanece imóvel acaba afundando lentamente. Trabalha duro apenas para preservar a situação atual, agarrando-se a um cargo que detesta porque ele oferece benefícios previsíveis e uma sensação artificial de estabilidade. A mentalidade que o paralisa é a crença ultrapassada de que segurança absoluta é virtude suprema. Na prática, essa busca por segurança o condena à irrelevância. Ele prefere a certeza da mediocridade à possibilidade da grandeza. Recusa promoções que exigem mudança. Evita projetos sem retorno imediato e mantém o dinheiro parado por medo da volatilidade. Escolhe não perder em vez de escolher crescer. O erro estratégico fatal do refém do porto seguro é ignorar o custo de oportunidade. Ele acredita que não está perdendo nada quando, na verdade, perde tudo o que deixa de conquistar. Enquanto protege o pouco que tem contra riscos hipotéticos, a inflação corrói seu poder de compra e a inovação corrói a relevância do seu trabalho. No século XXI, o maior risco não é arriscar, é permanecer imóvel. O resultado é uma vida morna, vivida no modo hipotético. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse aceitado? Chega ao fim da jornada com poucas cicatrizes e as contas em dia, mas também sem histórias, sem legado e sem independência real. Como um navio que jamais deixou o porto, permanece intacto e seguro, porém distante do propósito para o qual foi construído. O quinto perfil é uma tragédia irônica. Ele é talentoso, muitas vezes o melhor no que faz, mas a própria competência tornou-se sua maldição. Vamos chamá-lo de o Atlas exausto. Este é o empreendedor, freelancer ou autônomo que nunca deixou de ser funcionário de si mesmo. Trabalha 15 horas por dia porque acredita na mentira mais arrogante do mundo dos negócios. Se quer algo bem feito, faça você mesmo. Olha ao redor e vê incompetência. Olha para a equipe e vê lentidão. Então centraliza. Carrega marketing, financeiro, operação e até o cafezinho nas costas. Orgulha-se de ser o único que resolve, sem perceber que se transformou no maior gargalo da própria prosperidade. A mentalidade que o aprisiona é o perfeccionismo tóxico. Para o Atlas, delegar é sofrer. Prefere morrer de trabalhar a ver uma tarefa entregue com 90% da qualidade que ele produziria. Não percebe que o perfeccionismo, muitas vezes, é insegurança disfarçada de controle. Teme soltar as rédeas e descobrir que o mundo continua girando sem sua intervenção. Assim, constrói uma gaiola de ouro na qual é, simultaneamente, carcereiro e prisioneiro. O erro estratégico fatal desse arquétipo é a incapacidade de escala. Riqueza exige multiplicação, e ninguém multiplica esse mesmo. Ele vende execução, não sistemas. Não criou um negócio, criou um eu-gócio, um emprego glorificado em que o chefe é um tirano. Ele mesmo. Enquanto comercializar as próprias horas e energia, seu faturamento terá um teto invisível,
o limite físico do seu cansaço. O resultado é o burnout financeiro. Ele observa concorrentes com metade do talento prosperando porque construíram equipes e processos, enquanto permanece atolado no microgerenciamento, revisando detalhes e respondendo mensagens de madrugada. É brilhante, técnico e dedicado, mas economicamente vulnerável. Trabalha para preservar a qualidade, porém sacrifica a liberdade. E no fim, de que adianta ser o melhor, se não há tempo para viver a vida que o próprio talento poderia proporcionar? O sexto perfil é o mais perigoso, justamente porque é invisível. A doença dele não dói hoje, ela cobra amanhã. Ele é inteligente, bem informado, assiste a conteúdos como este, lê livros sobre finanças, mas sofre de uma desconexão fatal entre o cérebro e as mãos. Vamos chamá-lo de o turista do tempo. Este é o homem que vive no modo rascunho. Ele sabe exatamente o que precisa fazer. Sabe que precisa cortar gastos, começar a investir, iniciar aquele projeto paralelo. Mas possui um vício mental. A palavra depois. Trata o tempo como se fosse infinito. Repete para si mesmo: mês que vem, eu começo. Quando eu receber aquele aumento, eu me organizo. Ainda sou jovem, dá tempo. Ele negocia com a inércia e chama isso de planejamento. A mentalidade que o sabota é a ilusão da linearidade. Ele acredita que perder um ano hoje significa apenas um ano a menos de resultados. Mas na construção de riqueza, o tempo é exponencial. Juros compostos precisam de cronologia, não apenas de dinheiro. Ao adiar o início por 5 anos, ele não está perdendo o começo da curva, está amputando o final dela, exatamente onde os ganhos seriam maiores. É como matar a árvore antes de plantar a semente, apenas para não sujar as mãos hoje. O erro estratégico fatal do turista do tempo é ignorar o custo da inércia. Enquanto espera o momento perfeito, que nunca chega, a inflação corrói o dinheiro parado. Oportunidades são aproveitadas por pessoas com menos conhecimento, porém mais ação, e a energia da juventude se dissipa. Ele acredita que está se preparando, quando na verdade está assistindo a vida dos outros avançar enquanto a sua permanece em pausa. O resultado é o arrependimento tardio, aquele que deixa um gosto amargo difícil de engolir. Um dia, ele desperta aos 40 ou 50 anos e percebe que o depois se transformou em nunca. Observa pessoas que começaram com muito menos, mas tiveram a disciplina de iniciar, construindo patrimônios e liberdade. Ele termina a jornada sem nada na bagagem além de planos perfeitos que nunca saíram do papel. Não sofre pelo fracasso do erro, sofre pelo tormento do que poderia ter sido. O sétimo perfil sofre de uma doença infantil que muitos carregam até o túmulo. Ele é um bom funcionário. É pontual, entrega o que prometeu, mas vive esperando que o mundo ou o chefe apareça com um troféu nas mãos. Vamos chamá-lo de o órfão da meritocracia. Este é o homem que acredita na justiça cósmica do mercado de trabalho. Opera sob a lógica escolar. Se fizer tudo direitinho e permanecer quieto, alguém virá recompensá-lo. Trabalha duro, em silêncio, aguardando ser notado. Não pede aumento, não negocia salário, não se promove. Acredita que pedir é feio, que se vender é arrogância. Para ele, o reconhecimento deveria surgir naturalmente como consequência do esforço. A mentalidade que o aprisiona é a passividade. Ele terceirizou a gestão da própria carreira para por empresa. Observa colegas menos competentes, porém mais articulados, sendo promovidos, recebendo bônus e liderando projetos. E isso o enche de amargura. Torna-se o funcionário ressentido que reclama no café que fulano só subiu porque é puxa-saco. Não percebe que no mundo real, competência técnica sem visibilidade estratégica raramente gera avanço. O erro estratégico fatal do órfão da meritocracia é não compreender que dinheiro não é concedido, é negociado. Ninguém paga mais por bondade. Empresas pagam o mínimo necessário para manter alguém produtivo. Se ele não comunica valor, não negocia e não demonstra disposição para buscar melhores oportunidades, já está precificado no piso.
Ele espera que lealdade seja moeda de troca. Mas o mercado não opera com memória nem gratidão. O resultado é uma estagnação com sabor de injustiça. Ele passa 10 ou 15 anos na mesma função, recebendo apenas reajustes inflacionários, vendo o mundo avançar sem ele. Envelhece aguardando o momento certo de ser valorizado, sem perceber que valor é percebido, não adivinhado. Termina a carreira como uma peça confiável, porém barata, da engrenagem. Um homem que trabalhou muito, mas nunca teve a coragem de bater na mesa e dizer: "Este é o meu valor". O oitavo e último perfil é o mais blindado contra a mudança. Ele sofre, trabalha e fracassa, mas dorme com a consciência tranquila, porque na própria narrativa a culpa nunca é dele. Vamos chamá-lo de o mártir do sistema. Este é o homem que tem uma explicação perfeita para cada derrota. Não prospera porque o governo atrapalha. Não foi promovido porque o chefe persegue. Está endividado porque a crise piorou. Não investe porque o mercado é manipulado. Transformou a reclamação em hábito e a vitimização em escudo. Gasta mais energia justificando o fracasso do que construindo qualquer possibilidade de sucesso. A mentalidade que o aprisiona é o conforto da impotência. Pode parecer paradoxal, mas sentir-se vítima traz alívio. Quem é vítima não precisa agir, apenas aguardar resgate ou compensação. Ao se definir como o oprimido pelas circunstâncias, ele se absolve da responsabilidade de mudar a própria realidade. Prefere estar certo a obter resultados. Aproxima-se de outros mártires para confirmar que a vida é injusta, formando um coro que valida a própria estagnação. O erro estratégico fatal do mártir do sistema é a terceirização do poder. Quando afirma que o problema é externo, ele declara que a solução também está fora de alcance. Entrega a chave da própria liberdade ao governo, à economia ou ao empregador. Se nada mudar lá fora, ele não muda aqui dentro. Torna-se passageiro no veículo da própria vida, reclama do trajeto, critica o motorista, mas se recusa a assumir o volante. O resultado é uma existência amarga e ressentida. Ele envelhece irritado com o mundo, convicto de que foi sabotado, sem perceber que a sabotagem decisiva foi a recusa em assumir protagonismo. Trabalha esperando que o mundo lhe deva algo e parte ainda aguardando o pagamento dessa dívida imaginária. Nós acabamos de atravessar um corredor de espelhos. Vimos o prisioneiro do calendário, contando os dias para sobreviver. Vimos a engrenagem obsoleta girando em falso. Vimos o dublê de rico comprando a própria ruína. Vimos o refém do Porto Seguro paralisado pelo medo. Vimos o Atlas exausto centralizando a própria escravidão. Vimos o turista do tempo adiando a vida. Vimos o órfão da meritocracia esperando um prêmio que não vem. E vimos o mártir do sistema terceirizando a culpa. A pergunta que fica não é se você conhece alguém assim. Isso é fácil. A pergunta difícil, a que separa quem cresce de quem continua patinando, é: quantos desses arquétipos vivem dentro de você hoje? Não responda rápido. A resposta rápida é defesa do ego. A resposta lenta é sabedoria. A pobreza não é apenas falta de dinheiro. É a soma desses comportamentos repetidos dia após dia, ano após ano, até que se tornem destino. O sistema foi desenhado para produzir exatamente esses perfis. Trabalhar muito, gastar tudo, ter medo, não questionar, culpar os outros e repetir o ciclo até não ter mais utilidade. Mas agora você viu as grades. E quem vê as grades já não é mais prisioneiro da ignorância. A partir de hoje, cada vez que sentir vontade de comprar para impressionar, lembre-se do dublê. Cada vez que o medo travar uma decisão, lembre-se do refém. Cada vez que surgir a tentação de culpar alguém, lembre-se do mártir. Mate o arquétipo antes que ele mate o seu futuro. Se essa reflexão trouxe clareza para você, deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar pessoas que ainda estão presas nesse ciclo. E se você ficou até aqui, escreva nos comentários: sou protagonista da minha riqueza. Quero saber quem realmente decidiu assumir o controle da própria vida. Agora, se você quer dar o próximo passo e entender como quebrar esse ciclo na prática, assista ao vídeo que está aparecendo na tela. 8 princípios
para destruir a corrida dos ratos. Ele vai te mostrar o caminho para sair definitivamente desse jogo. A nossa conversa está só começando.